Oi. Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Clínica Social Jung Brasil e rede afiliada, as várias clínicas sociais que nós temos espalhadas pelo Brasil. E o tema de hoje, é o famigerado complexo do ego, ou vulgo eu, né? É muito interessante esse tema. Com a gente está o professor Leonardo Tondato, que vai ficar um pouquinho, vai ter que sair, mas depois ele vai voltar. Bom dia, professor Leonardo. Eita, bom dia, pessoal. Daqui a pouco estou aqui. Ok. E está com a gente o professor Leonardo Tondato, professor de mitologia, da filosofia, coordenador da Clínica Social Jung Brasil, lá de São Paulo. Nos auxilia na parte de ensino de todos os trabalhos aqui do Instituto, e com a gente está o professor Gabriel Souza, lá do Rio de Janeiro, coordenador da Clínica Social do Rio de Janeiro, do grupo dos supervisores. Bom dia, professor Gabriel. Bom dia, bom dia. Bom, vamos começar falando e discutindo a temática dos complexos. Tá? Porque quando a gente fala de ego ou de eu, nós estamos nos referindo diretamente a um complexo que está ali ativado, bonitinho. E o que a gente pode pensar nessa palavra chamada complexo, Gabriel? Quando a gente pensa em complexo, é interessante pensar em experiências que tivemos de vida que ficaram consteladas, elas ficaram ali, elas se formaram, E aí, ao longo da vida, quando essas situações se repetem, esses complexos, eles atuam sobre a consciência, Basicamente, a gente pode começar por isso. Legal. E o ego é o principal complexo que nós temos, que é o organizador de todas as atividades da consciência humana. Uhum. Ele é um dos principais agentes, praticamente, inclusive toda a sistematização e fundamentação do que viria a ser posteriormente a psicanálise e todas as abordagens e derivados partem desse pressuposto. Se a gente for olhar, inclusive foi isso que aproximou o Jung do Freud, que o Jung em 1900 estava já defendendo a sua dissertação de doutorado, que era o teste de associação de palavras, cuja a grande questão central era a análise dos complexos, Gabriel? Sim, sim. Mas vamos pensar nessa questão da experiência, porque filosoficamente as pessoas gostam muito de metaforizar, como se a gente tivesse de se colocar para fora do objeto de estudo, e isso é impossível. Tá? Quem que é esse eu? Vamos deixar a galera aí do ar que está assistindo a gente pensar, quem sou eu? Quem que é você? Como é que a gente consegue se definir e se delimitar? Acho que esse é um grande desafio, inclusive nessa era do delírio que nós estamos vivendo, onde as pessoas vivem personagens e não a realidade. Esse é um grande desafio, é poder falar de boca cheia quem eu sou, Gabriel? E, sim, inclusive, sim. Você que atua muito aí na psicologia do desenvolvimento, os grandes desafios do amadurecimento psíquico e afetivo é a delimitação do eu. E aí, Gabriel, fala disso, por gentileza. Na clínica com crianças e adolescentes, a gente percebe muito esse amadurecimento, sabe? Desse ego, dessa percepção, dessa diferenciação, através dos pais e tudo mais. Numa clínica com as crianças, elas chegam identificadas, Elas estão ali identificadas com a psique dos pais. Então, muitos dos comportamentos são provenientes disso, da família, do meio em que atua. Então, muitas das vezes, a gente tem no próprio desenvolvimento essa ruptura com
quando o ser começa a se desenvolver, ele começa a encontrar um caminho de si próprio, né? E isso muitas das vezes vai contra o meio que ele foi ali desenvolvido e tudo mais. Então, é um processo de amadurecer esse ego, esse eu, ele vai formando, né? Esse complexo. E é curioso, Gabriel, porque pelo que a gente percebe na prática, e mesmo tem vários estudos de Piaget, psicologia do desenvolvimento, das próprias abordagens, que sempre teve um grande diálogo, na psicologia da educação, esse amadurecimento ele é contínuo, né? Contínuo. Mas o que a gente percebe é que as crianças assumem o seu eu a partir dos 6, 7 anos de idade, né? Que aí você percebe um posicionamento maior, inclusive, daquilo que Freud chamava de vontade, do desejo, né? O ser desejante começa a se manifestar. Eu quero um pacote de jujuba. Né? E aí, Gabriel? E quando curioso, começa, tá, pode falar, gente. Desculpa. É curioso, Gabriel, que o oposto do amadurecimento do eu são as relações simbióticas. É aquela pessoa que não tem opinião, não tem vontade, faz o que os outros querem, né? Tudo que o líder da igreja ou do partido manda fazer, ele vai lá e faz felizinho da vida, né? Ele não desenvolve opinião. É aquela pessoa bonitinha que eu adoro, Gabriel, acho que você gosta também. É aquela mulher de 40 anos casada com a mãe, né? Morar com a mamãe, é casada com a mamãe, e eu odeio os outros, acho tão bonitinho, né? E hoje, né, essa geração nem aí com mais de 28 milhões de pessoas, né? Pessoas que não trabalham, não estudam, tem muita gente dessa geração com essa característica, né? Tendo uma vida simbiótica, né? Ela não cresceu, não desenvolveu. E se falar de desenvolver, sai porrada. Que eu gosto mesmo de morar com a minha mamãe, que ela faz todinho todo dia de manhã, né? E deixa eu dormir até meio-dia, né? O ego, ele fornece a personalidade, né? Essa identidade, essa continuidade. Né? E aí, às vezes, você tem uma dificuldade mesmo de como você está falando, né, Jorge? Tem 40 anos, mora com mãe e tudo mais, e aí tem uma dificuldade de reconhecer a si mesmo, e para reconhecer é aquilo, né? É uma luta. Eu acho tão bonitinho as criaturas que não têm muita identidade definida, porque a mamãe limpa o quarto deles, que eles estão com 20 anos de idade, quem faz a limpeza do quarto dele é a mamãe. Não é bonitinho, Gabriel? Sabe? Mamãe que escolhe a roupinha, mamãe que faz a comidinha, que dá o papai na boquinha da criatura. E o que é esse ego mal formado? Né? Que ruptura de desenvolvimento aconteceu para a pessoa não querer crescer, não querer se desenvolver? O que é isso que está na pauta, né, dos vínculos do dia? Né? E isso em consultório é muito gritante. Né? Cenários de despersonalização, identidade mal constituída, que gera muita depressão, gera muita ansiedade, gera muito transtorno, porque essa pessoa ela não chegou perto do ser dela, né? Ela foi silenciada, a gente fala tanto hoje de silenciamento, de invisibilidade, de não continuidade da existência, essas pessoas têm essa característica, né? A gente percebe isso, a psicopatologia é muito rica na percepção, né, da fragilidade de ego, né? Que, voltando aqui para a definição do Jung, né, Gabriel? Sim. O complexo é um conjunto de ideias carregadas afetivamente. Então, ele é como uma ilha, né, no meio do oceano, que o mar vai trazendo coisas, ela vai agregando elementos para se formar. É um conglomerado, é um mosaico de coisas, um conjunto de ideias carregadas afetivamente. Então, muito antes de existir divertidamente e a discussão das emoções, né, os precursores da psicanálise já estavam discutindo isso lá atrás.
Em 1850 já tinha essa discussão forte na filosofia, na medicina, na psicologia, a importância e o papel da sistematização da identidade, que acho que é um dos grandes atributos, inclusive, da era moderna. E aí, Gabriel? E O quando a que a gente gente fala faz com essa pessoa que não tem identidade, que bate na porta do nosso consultório? Que ela... A gente precisa construir um terreno fértil para isso, né? A gente precisa pisar nesse chão devagarinho, como diz a Rosa Moça. Então, devagarinho, porque é uma... Como o ego, ele é definido, né, por Jung, assim, é o nome dado para a organização da mente consciente, né? E é composto de percepções conscientes, recordações, pensamentos e sentimentos, né? Então, assim, embora a gente tenha uma pequena parte da psique total, o ego desempenha uma função básica de vigia da consciência, né? Então, a menos que o ego reconheça a presença de uma ideia, de um sentimento ou de uma lembrança, nada disso pode chegar à consciência, né? Então, o ego é altamente seletivo. Então, durante o processo terapêutico, de terapia, ainda tem isso. Coisas que são muito fora desse limite, desse ego, vai ser muito um ataque, inicialmente. Entendeu? Então, isso muitas das vezes é preciso, né, ser revido, ser visto, olhado em vida. Muito bom. E a gente gosta de falar, né, que o ego, eu brinco muito que o ego, em termos míticos, ele é que nem Adão no paraíso, né? Se a gente for no Antigo Testamento, para que ele servia? Para que Deus criou Adão? Né? Você sabe para que Deus criou Adão no Antigo Paraíso? Para quê? Boa. Será que foi para atrapalhar a criação? Foi para avacalhar o paraíso? Para que Deus fez o tal do Adão? Detalhe, a sua imagem e semelhança, né? Acho Sim, que sim, Deus não é sim. tanta coisa assim, não, viu? Porque né, criou a imperfeição, né? E é para quê? Qual que é a finalidade disso, né? Adão, ele surge no paraíso para adjetivar e substantivar as coisas, né? É a consciência de Adão que vai começando a delimitar quem, quando, onde, por quê. Né? E eu trago muito uma analogia entre o mitologema de Adão, principalmente o hebraico, porque na cultura cristã isso foi meio deixado de lado, mas quando você pega a Bíblia, né, praticamente hebraica, você percebe essa função muito clara na figura do Adão. É de rotular, classificar, especificar, adjetivar, através também da experiência, que o Gabriel tinha falado muito, porque a função da consciência, ela é experiencial. Logicamente que existe um campo aí do imaginário, da fantasia, por exemplo, os nossos sonhos. Você não vive concretamente, são imagens que te atravessam, mas que também entram no campo da experiência. E isso tudo vai formando, é um conjunto de coisas, né, que através do jogo da percepção, inclusive projetivo, vão delimitando os limites de quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E todo o nosso trabalho analítico, de psicologia, a genuína psicologia, ela tem essa pegada, inclusive filosófica e existencial, porque não é só uma discussão de ideias, porque as pessoas chegam na terapia muito perdidas, sem identidade, quem não sabe direito quem que é, o que ela está. As pessoas hoje não sabem mais o que elas estão sentindo. Elas não reconhecem mais os afetos que elas têm. E quando tem um afeto, não sabe como lidar, né, no coletivo, com a troca com relação a isso. Isso é muito gritante, né? Isso é muito impressionante, né? Tá? E aí, Tem muito, Gabriel?
Há muitos espaços vagos, né? Quando se pergunta sobre si ou pensa sobre si, muitas das coisas assim, muito dessa pergunta inicial, que é uma pergunta que está tão, né, tá tão por aí estampada e tal, mas é a pergunta mais difícil, sabe? Quem é você, né? Então as pessoas perguntam, né? Eu sou fulano, trabalho com, tenho tantos anos, trabalho com isso e aquilo outro, né? Vim de tal família, né? Então assim, são essas identificações, né? A gente fala só de uma de uma consciência, de uma superficialidade, né? Quando Sim, na verdade é muito mais. Então, assim, muito do que eu estou atuando, nome, profissão, sobre esse ser, né? Essa construção, ok, né? Só que assim, há sentimentos, há coisas que passam pela vida que aí tem esse vago que eu digo é um vago, fica porque quando a gente coloca em um processo de terapia, a gente pensar sobre por que dessa atitude, por que, né? Não sei, sabe? Esse não sei ele é muito, muito, muito presente. Então, é uma grande, né, lacuna esse identificação. Assim. é muito curioso, né, Uhum. Gabriel, que eu vejo dentro disso que você acabou de falar, um jogo onde a gente está o tempo todo separando, né, que a gente vê os animais fazendo isso, né, tava ali minha gatinha brincando ali em cima da mesa, de repente ela dá uma dentada no rabo e aí dói, fala, isso aqui é meu rabo, né, Reconhecer sabe? como é meu, me pertence. Que é esse jogo que as crianças fazem e que a gente faz o tempo todo, diferenciando o sujeito de objeto. Eu quero frisar que a base da discussão que formou a psicanálise, né, que era a discussão muito pautada na época por todos os pesquisadores, era exatamente essa. Delimitação de relação entre sujeito e objeto, as formas projetivas como isso acontecia e as delimitações dos campos. Quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? O que é essa especificidade na minha existência? Tá? E é curioso que, num primeiro momento, se delimita, né, as estruturas da personalidade, né, que são muito. É, é o teor da subjetividade. Não dá para discutir isso sem a subjetividade. Tá? Muito embora muita gente queira fazer esse absurdo de violentar o objeto de estudo. Né? E é onde eu acho engraçado que são a criação pós-moderna das terapias sem sujeito. Os métodos cold, a cientologia, os métodos que descartam o sujeito do processo. Sendo que quando o indivíduo está sem a sua identidade, quando ele é silenciado, quando ele é calado, o adoecimento se instala. A base da psicopatologia começa aí. Isso não é discurso. Né? A pessoa sem identidade, sem ego, ela vai adoecer. Tá? Todos os estudos de psiquiatria, de medicina, da psicologia vão mostrar isso. Só que se cria uma metodologia de trabalho que não escuta o sujeito, que não fortalece quem é esse sujeito, que não tem espaço para uma análise profunda dessa constituição desse complexo do ego nem do eu. E aí a gente começa a ter um cenário meio complicado de uma proposta terapêutica que não tem sustentação para ser terapêutica, né? Que ela adoece. A proporção que você não escuta, você massifica o indivíduo, você está jogando ele de volta, de novo, num eixo simbiótico. E a política tem feito isso. São os vários cala-boca. Quem você pensa que você é para pensar isso? A religião tem feito muito isso. De tirar a voz das pessoas, de não escutar as pessoas. Algumas práticas dentro da área de saúde
né, uma das questões recorrentes que eu vejo pacientes reclamando, eu fui no médico, mas não gostei da consulta. Por que você não gostou? Ele não me escutou. E nem me olhou. Voltei. Ele sabe pegar a deixa dele. Né, e não me ouviu. Uhum. Eu entrei numa porta, ele perguntou meu nome, já me deu a receita, eu saí. Eu atendo uma promotora de justiça e ela veio com isso muito claro. Ela falou, eu não vou tomar o remédio que ele me passou. Eu falo, pois, muito bem. Olha a pessoa, a mulher, né, sendo invisibilizada. E aí, Léo? Tá? A gente estava falando aqui, não sei se você chegou a escutar, do mitologema de Adão, mitologema bíblico, né, e a função de Adão no paraíso, né, que era adjetivar e substantivar as coisas, né, nessa experiência da valorização, inclusive, da consciência. Né. Inclusive, o pecado do Adão foi ter comido a maçãzinha da Eva, maçã gostosa, suculenta. E aí, Léo? Eu tava ouvindo agora vocês falarem da parte dos médicos, das consultas, e eu tava lembrando, eu tenho uma afilhada, né? Minha afilhada, ela tá fazendo medicina, né? E eu fico brincando com ela, falo, você é psiquiatra, tem um monte de gente pra passar, enfim, fica brincando assim, né? Mas eu acho que ela vai trabalhar com saúde da mulher, né? Ela gosta bastante, enfim, e estava apresentando trabalho sobre isso. E uma coisa que eu sempre falei, né, com ela, desde o começo da faculdade dela, e é alvo sempre de discussões no bom sentido, que a gente conversa sobre isso, é justamente esse atendimento humanizado, né? Entendeu? De você olhar o indivíduo, né, na sua singularidade e realmente estar ali para ouvi-lo e vê-lo, né? Então eu brinco com ela. É isso, né, Léo? A gente reconhece que ali tem um sujeito, que ali tem um eu, que ali tem um ego, e esse ego, quando ele fala, ele traz coisas importantíssimas. Né? A minha paciente tinha coisas muito importantes para falar durante uma consulta, ela não foi ouvida. Uhum. Como se ela entrasse, ela falou, e ela ficou indignada, pô, podia ter dado uma carteirada, você sabe com quem você está falando, sabe? Ela não fez, ela falou, cara, só que eu nunca mais volto nesse cara. Uhum. Porque ali não tem espaço de ser, ali não tem espaço de diálogo, de troca, e inclusive de passar as informações que precisava passar para ele, para o atendimento que ele estava fazendo. Uhum. Uhum. Não tinha nada, né? Exato. E olha, que a gente está fazendo isso direto, a religião faz isso direto com as pessoas, né, de não ter um espaço de escuta, não ter um espaço de troca. A política está nisso também. Aliás, a nossa política é totalmente aloprada. Mandar um abraço para os deputados que acabaram de aprovar um projeto para acabar, né, com as nascentes e as fontes de água no meio da maior crise ambiental que a gente teve na Terra. Você fala, como é que tem uma raça de pessoas totalmente aloprada, alienada, inconsciente, fora da realidade? Eu falo, pelo amor de Deus, né? E é Mas, curioso, Léo, né? Porque o princípio de realidade, a noção das coisas, o bom senso, parte sempre do ego, né? Do eu. E isso, né? Principalmente os nossos políticos, né? Botaram isso na pá, né? Acabou de ter uma tragédia ambiental lá em Porto Alegre, não vamos desmatar mais, porque a minha fazenda precisa ter irrigação, mas vai faltar água na cidade, é problema deles, a minha propriedade que vale. exatamente. É aquilo que a gente conversa um pouco, né, nas lives, o quanto que a gente está rumando para uma individuação ou o quanto que nós estamos rumando para uma individualização, Exatamente. Uhum. né? E
E você estava falando de toda essa questão, enfim. Eu vou lançar uma pergunta para vocês. Como é possível ter um ego estruturado num mundo líquido? É o questionamento que a gente faz no documentário que a gente gravou chamado A Era do Delírio, que vai ser lançado, nós estamos no mês de agosto, vai ser lançado agora no mês de novembro, tá? Aliás, se você for adequado à sociedade, você estará sendo mais um transtornado, É isso que eu tá? pensei, não tem como, né? Mas Aí, como é que a gente faz com as coaches e com as TCCs da vida? a gente grava live toda sexta falando que vai ser dito. Quer dizer que aquilo que os coaches estão promovendo não tem jeito de fazer, não? Ajustar o individual meio, hoje em dia não dá, não? É complicado, complicado. O que eu fico pensando, gente, é que assim, isso pode reforçar mais ainda né, o trauma ou a forma como o sujeito, né, vem de uma questão familiar, por exemplo, onde ele não tem voz, espaço, né, onde ele não tem, né, uma opinião própria, um ser ali, entendeu? Então, eu vou trocar o contexto, então eu vou sair e olha que eu já ouvi falar, hein, gente, eu já ouvi falar. Fulano agora está ótimo, largou, né? Não fica mais pedindo conselho à mãe e tudo que ele faz agora, ele precisa falar com a terapeuta, né? Não sei se na ocasião é coach, alguma coisa, enfim, não sei qual a sociedade, eu só escutei e falei, gente, então troca isso. Então eu saio de um sintoma, eu só troco né, os atores da cena, né? Mas continua ali no mesmo lugar. Tem muito disso, reforço. Bom, deixa eu chamar a mitologia aqui para o lado, vou botar o Adão na roda. E tem uma mítica importante no Adão, que embora ele seja culpado do pecado original, e esse pecado é gostoso demais, né não, Léo? Oh, pecado gostoso. Ai, Oh, dona ai, Eva. Ai, ai, ai. A Eva virando o zoinho por causa da cobra, uma coisa de louco, né? Mas eu acho que tem uma questão muito fundante aí, hebraica, resgatando aí a mitologia hebraica, e depois você passa isso pro Rabino para ele me corrigir se eu estiver errado, viu, Léo? Tá? Uhum. O peso da consciência ele é pago pelos erros e acertos que você faz a partir do momento que você assume os riscos de tomar consciência. E você expulsou E o como, metal da maçãzinha, mas deixa eu lamber ela até. Eu vou engolir até o carocinho, viu, Eva? E aí? não, e quando você prova desse fruto, ou da consciência, ou do conhecimento, você sai de algum paraíso, né? Exato, né? Que acho que o mitologia hebraico, né, do livro do Gênesis, ele é bem interessante nisso, né? Houve o banimento? Houve, mas agora eu sei. Agora eu sou. Obrigado, meu Deus, mas agora eu vou crescer pelo meu trabalho. Isso, isso. E a gente, se a gente for pensar, tem um livro da Von Franz, da Paulus, eu posso pegar daqui a pouco para vocês, que eu estou olhando aqui, que chama Mitos de Criação. Se a gente for pensar esses mitos cosmológicos, não os escatológicos, os cosmológicos, eles vão trazer justamente a criação da consciência. Sim. Entendeu? A partir do inconsciente, que eu brinco, eu falo que esse inconsciente não é uma maçaroca, né? É um inconsciente pleno de possibilidades, que traz essa consciência e você tem o mundo, os animais, as coisas, quer dizer, como você estava falando do mito de Adão, né? Você vai nomeando as coisas e, além de nomear, você vai percebendo esse mundo que te cerca, que te rodeia. Sim, que a função de Adão era muito clara na mitologia, né? Adjetivar, substantivar, experienciar, que é a função do ego, né? Eu associo diretamente, né, miticamente, aproveitando as imagens, a figura de Adão ao do ego, né? E ele é meio aquela pessoa meio abestalhada que se maravilha, olha lá, que legal, que passarinho esquisito, né?
e tenta entender o que é aquilo, para que serve, dá para comer, passar no cabelo. Uhum. Uhum. É, Exatamente. Né? E aí vai nomeando, vai percebendo e vai tomando cada vez mais essa consciência, né? Às vezes eu vejo algumas críticas, algumas coisas que eu fico um pouco pensativo, sabe, pessoal? Às vezes eu vejo o pessoal falando, dando uma ênfase muito grande no inconsciente, que claro que é importante, é porque a gente trabalha, mas eu fico pensando, se a pessoa não tem um ego estruturado, como que ela vai lidar com esse diálogo? Como que ela vai é, conversar com a alma? e é importante a gente salientar dentro disso, Léo, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, vamos colocar aí que 30% do que Jung estudou foi sobre a psicologia da consciência. A obra tipos psicológicos, os ensaios psiquiátricos, tudo tem a ver com a estruturação de ego. Até porque ele delimitou muito bem o campo da psicopatologia na inexistência de ego. E principalmente quando ele dá aquela reviravolta na vida dele, depois do rompimento com Freud, e vai discutir individuação. Que a individuação ela exige o sentido de vida, a nossa realização, ela exige como é, é um dos campos mais importantes da vida, é o eixo ego-self. Você não vive self se não é com o ego fragilizado. Exato. Você precisa ter uma ancoragem, né, Jorge? Com certeza. Porque viver só inconsciente, você vai para o campo da fantasia e você derrete. Uhum. Uhum. E Ou toda a psicotiza. obra do Jung, toda a obra do Jung é focada nisso. O emprego das técnicas expressivas, que a gente vê hoje os relatos no livro vermelho e nos livros negros. Todo o processo está ancorado nisso, né? Está tudo estruturado nisso. Né? E tirar isso aí não dá para viver de fantasia, vamos fazer uma roda, uma dança tântrica circular sagrada, sei lá o quê, né? Vamos fazer o culto do Saci, todo mundo de gorrinho pulando, legal pra caramba. Mas cadê o eu? Uhum. E o que eu temo dessas práticas, Léo, é de novo cometer o mesmo erro do nosso colega médico, que cala o sujeito, silencia o sujeito, aqui você não fala, vamos fazer aqui uma cartaz coletiva, uma mini bacante, sei lá o quê, sem dar mais para o sujeito. É de novo a relação simbiótica, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que isso acho que isso é muito importante, essa ancoragem, sabe? Você precisa, porque senão, e o inconsciente é sedutor, né? É, você vai e psicotiza, né? Eu estava pensando nessa pergunta que eu mesmo fiz. Eu acho que você ter um ego estruturado num mundo líquido, talvez é você ir contra a norma, nesse sentido. Opa, louvado seja a transgressão, adoro, né? Sabe? E realmente, se a gente rompe com o princípio de viver no princípio de realidade, no mundo alienado, resistência, punho levantado, e é o caminho de sobrevivência, principalmente de saúde mental. E aí, Gabriel? A gente não faz evolução com ajustados, né? É isso que me veio. Não tem como. Né? Então sempre vai ser isso. Mas, Gabriel, minha mãe vai brigar se eu falar lá na igreja que eu não vou escutar aquele cara que não me escuta. O que é que eu faço com isso? Isso, exatamente isso é uma questão que é muito interessante, né, Jorge? Na clínica aparece muito. Quando você vê o sujeito chega, né, e precisa falar dos seus conteúdos, precisa falar de si, e conforme o tempo vai passando, ele começa a ver que tem um local ali de escuta,
que ele está construindo ali todo uma questão de um diálogo. E aí começa as pessoas em volta, né? Mas essa terapia, o que está fazendo contigo? Né? A pessoa começa a ter feedback, né? De uma certa forma, daqueles que estão em volta, entendeu? Tu tá estranho, né? Antes você não Você falava. nunca me respondeu! Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, é muito feio, sabe? É muito feio. Então, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, ela começa a existir. No sentido de, opa, eu estou aqui e eu tenho voz. Né? Só que, assim, é um sistema que foi alimentado aí por muito tempo. Então, quando você tem uma voz ali, né, você tem certos ajustamentos, né, naquele sistema ali. Então, vai modificar outro. Então, as pessoas vão apontar. Porque está aparecendo, né? Cresça apareça. Ou então vai acontecer o que aconteceu com o Adão e com a dona Eva. Vai um cheiro, dona Eva, viu, Léo? Ela também te mandou um recado, diz que quer ver você lá no Liberté. Tá? Opa, Que dia que você vai fala pra ela que aparecer lá. eu tô indo só com uma folha de parreira. Essa foi boa. Mas, né? Mas o problema de ser banido do paraíso, né, que acho que está bem consolidada a consciência banimento do paraíso, é a ruptura da simbiose. Né? E aí, você está a fim de pagar esse preço para ser você? Uhum, uhum. Não, e assim, uma vez eu estava conversando com meu irmão, né? E tem um irmão de consideração, e ele estava conversando. Eu falei, gente, você paga um preço por ser você mesmo? Sim, você paga, né? Mas é tão gostoso quando você sente esse gostinho, né? Então, Essa maçãzinha da Eva é gostosa, né? ela é boa demais. Eu já tô me arrumando pro Liberté, gente. Mas o que que acontece? É uma avacalhação. Mas o que que acontece? É, eu tava pensando aqui numa coisa. Primeiro você precisa conhecer o mundo que você seja, conhecer como indivíduo, saber nomear as coisas e ter uma estrutura e uma ancoragem para depois você realizar o que está escrito em Delfos, conhece-te a ti mesmo. Perfeito. Mas, Léo, nós estamos aqui numa geração, até ontem foi a aula inaugural do curso de Psicologia Clínica de Base Analítica, né, turma 19, e um dos problemas que até foi levantado na nossa pós-modernidade, que é um problema gravíssimo, você só consegue fazer isso vivendo e tendo experiências. E hoje a gente tem adultos superprotegidos, pessoas criadas em bolha, que não convive com gente que não é da igreja dele, que não sabe sair do condomínio fechado, porque ele tem segurança no condomínio dele. Criança hoje não pode brincar, tá? É difícil você ver uma criança brincando e interagindo com outras crianças. O campo da experiência, que é o formador da consciência, está muito debilitado, está muito pequeno, Uhum. inclusive no campo físico. Né? Como é que você vai trabalhar dentro desse sentido? Exato, exato. E quando você fala de experimentar, só da criança, né? A criança fica enfornada em casa, né? Só no tablet, no celular, na televisão. Exatamente, gente. Eu lembro que vocês vão rir. Eu lembro que as crianças da minha época comiam cocô, gente. Opa! Entendeu? No sentido de mexer, experimentava, experienciava. Minha infância, por exemplo, foi num prédio, né? Não brincava tanto na rua, mas Jorge, Gabriel, a gente descia. Eu se sujava de terra, sabe? Brincava, dava porrada no nariz de um, brincava com o outro, e aí as mães desciam malucas, mas depois estava tudo bem, quer dizer. Mas você ia experimentando aquele mundo, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive que foi muito marcante, que eu, sei lá quantos anos eu tinha, eu ganhei um hamster. Só que o hamster ele já veio doente. Então,
Acho que, sei lá, uma semana depois ele morreu. E eu fiz com minha mãe a experiência de enterrar o hamster. Pô, que legal, né? Ixi, enterrei passarinho, enterrei gato, né? Aí você faz a cerimônia, a criança vai lá, faz a cruzinha, vela, faz o velório do bichinho de estimação. Olha a experiência de vida, né? Você aprende. Você Exatamente. entende as experiências que vão ocorrendo, então, na vida. Eu Mas hoje em perce- dia não pode porque vai me traumatizar meu filhinho. Tenta tudo, exatamente. Tudo traumatiza. E Gabriel, para mim é assustador hoje atender um adolescente que nunca foi na esquina comprar pão. Uhum. Demais. Sabe? Ai, porque é perigoso. Meu pai era meio retardado, um abraço, Manelzão. Ele me botava para atravessar Afonso Bovero, moço. Um ladeirão lá no Sumaré, na cidade de Eu São Paulo, lembro. filho, descendo. Eu tô vivo, gente. Sabe? Vai, filho, eu confio em Sim. você. Tá aqui o dinheiro, traz o troco e vai. Uhum. Com 6 anos eu comprava pão para família, todo dia. Uhum. Vai. Sabe, cadê permitir o filho, a criança, o adolescente, de ter experiência de vida? E de É, se permitir também se lançar um pouco no mundo, né? Com exato. certeza. Né? Eu estou cansado de ver mães aí, aquela mãe que mora com a mãe, que não cresce, a minha filha não pode andar de Uber, minha filha não pode. Como é que essa pessoa, quando virar adulta, vai saber se proteger? A vida tem seus riscos, né? Mas como é que essa pessoa vai se proteger na vida adulta? Aliás, como ela vai Uhum. virar adulta, né? Se ela não quebra o cordão umbilical. Quero mandar um abraço para todo mundo aí que mora com a mãe, com o pai, com 30, 40 anos de idade. Que exemplo, eu adoro gente assim, viu? Ave Maria, né, Gabriel? Sim. É preciso sair desse lugar, né, conhecido. É preciso sair disso. Se não sair, vai continuar vivendo a partir de ali daquele campo ali que é seguro. É seguro. Então, se não tiver, né? É isso, né, gente? Assim, aqui, a vida, ela nasce com dor, né? Então, o próprio nascimento, ele é doloroso, né? Então, assim, então como é que a gente perde isso, né? E a gente acha que viver não pode, sabe? Não pode ser dolorido, sabe? Não pode ser. Muitas das vezes a gente passa por situações traumáticas mesmo, entendeu? E tá aí, e o que eu faço com isso? Ah, identifiquei no meu processo que eu tenho um trauma. Tá ok. Aí eu sempre converso com as pessoas, né, colegas, enfim, até na própria clínica também. Tá, mas e aí? O que fazer com isso? Tá ok, eu tenho um trauma. Então é isso, eu tenho um trauma, eu vou carregar, eu vou ficar. Ok, eu tenho um trauma. Ah, tá, mas e daí? O que a gente vai construir a partir disso? Né? Legal, Gabriel. E tem um lado da psicologia que quer higienizar os traumas, como se isso fosse possível, né? Léo, em que campo da fantasia essas pessoas vivem, né? É, Elas tá. querem uma educação sem trauma, hã? Uhum. Eu, Não, eu acho que eles têm um pacto, não é com o diabo, não, é com patati e patatá, sabe? é porque o diabo é muito mais inteligente. Entende? Mas, Eu já ouvi assim, ó, rapidamente. Eu fico em dúvida, fico o anjinho falando e o diabinho. Falei, vai escutar o diabinho então. Que o anjinho já tá falando contigo a vida toda, entendeu? Escuta um pouquinho o diabinho. gente, vai no diabinho que tá bom. É. Eu sempre Mas sou a favor. vamos lá, tá? A psicologia tem uma turma aí que quer higienizar os traumas da vida. Será que isso é possível? Criar um indivíduo sem experiências, porque aquela velha história. Embora a gente tenha sido banido do paraíso, a gente já conhece ele, o nome e sobrenome, comemos todas as frutinhas do jardim, demos nomes às coisas e às situações, desenvolvemos um processo de aprendizagem.
Será que a gente teria tudo isso sem o trauma? Não. E eu acho que também tem outra coisa. Tem gente. Eu vou entrar junto com essa questão que você está falando, Jorge. Tem gente que acha que complexo tem que ser. Como é que é? Neutralizado. Eu fico imaginando aquele filme Ghostbusters, os caças-fantasmas, e os fantasmas como os complexos, entendeu? Você tentando neutralizar. Ui! Aí a pessoa transforma a terapia de fato num videogame, né? O campo mágico da fantasia está aí e a pessoa não entendeu os principais conceitos. Eu acho que já entra até no campo do delírio mesmo, né? Sim, sim, é um campo de fantasia. Estou individuado, eu sou uma pessoa iluminada, eu sei mais do que os outros, e aí vira bagaceira, né? Aí é. Aí já não é um campo da área da arte da terapia, já vira um campo do Odissei, sabe? Nintendo, PlayStation, né? Já é uma outra Uhum, coisa, né? uhum, uhum. Sabe? Mas o que eu acho interessante, gente? Porque volta a falar da individuação. Né? A individuação só acontece com o ego forte. Se você não se conhece, você não tem identidade, não tem sentido de vida. E aí você vai ficar discutindo sintoma, ansiedade, legal. Mas como é que a gente discute ansiedade ou depressão sem falar de individuação? Sim. Sem essa base, né? E isso está muito engraçado na nossa vida, porque, de novo, né, naquele documentário que a gente fez, A Era do Delírio, 80% do investimento das pessoas hoje em dia é em fantasia. Agora nós estamos num período aí pré-eleitoral, né, campanha eleitoral está começando, eu vou ser vereador. Acho tão bonitinho, cara. Tem algumas pessoas que têm vocação política, que têm um trabalho de base, que têm uma relevância social, que acho esses são políticos de fato. Mas aquele tio desempregado, mala, devendo agiota, que fala que vai virar vereador, oi, a ilusão vem porque essa pessoa tá com o ego distorcido, ego inflacionado, que também é outro problema, e está se achando mais do que de fato ele é, se joga na ilusão e vai gastar o dinheiro que ele não tem para fazer uma campanha política para não ser eleito. Detalhe, acho isso tão bonitinho. Vamos falar de ego inflado aí, vamos falar de ilusão. Gabriel, Léo. Quando você, quando você fala em ilusão, Jorge, diretamente, eu lembro até de um tema que, por exemplo, o Rei Leão, o Hakuna Matata, por ilusão, entendeu? Eu gosto muito, eu sempre estou citando sobre isso, porque assim, né, é aquilo, quando o Simba, ele nasceu para, né, para poder continuar, né, o ciclo da vida. Então, assim, ele teria que se tornar-se rei. Morte do pai, ele quase morre, e aí Hakuna Matata foi um lugar que ele encontrou, que ele pôde, né, viver e tudo mais. Ok, no começo, teve seu papel, foi bom, só que tem que assim, ele ficou iludido. Um leão comendo inseto, entendeu? Então ele estava ali todo, ok, isso aqui é minha vida. Quando chega, né, a Nala, que é uma leoa que foi criada com ele, aquilo, é o feminino chamando, né? Vambora lá que você tem que ocupar o trono, né? Então, assim, no começo, quando vem, então a realidade bate na porta. O teu caminho, a tua alma está lá, não está aqui. Isso aqui te ajudou em um certo momento. Ok, agora a gente precisa, né, prosseguir. Foi uma briga de faca até ele ocupar. Nisso que ele vai ocupar, é dor, é briga, ele teve que lutar com o tio dele, que estava ocupando o trono que não era dele. Entendeu? Então, assim, como? Né? Quando você fala de ilusão, a gente está muito assim, a gente está muito na Hakuna Matata. Está lá assim, ó, leões comendo insetos, né? Basicamente, assim. A gente não é feito para aquilo. E está ali. E está tudo bem, entendeu? Não está, né? Léo, falar dessa questão também do ego inflado, que é um problema, às vezes, que aparece de outro lado aí. Manda aí. Quem que você vai botar na roda aí?
Ego inflado. Quando você se sente a última bolacha do pacote Traquinas meio a meio. Premiado. Voltando. O último que chute, o último manga do mundo. O último. Vamos falar do ego inflado por um mito, vai? Eu tô bonzinho hoje. Vamos trazer Ícaro, Ícaro é massa, né? né? Que o pai constrói as asas para ele, mas ele não poderia voar muito alto, porque o sol queimaria as asas de Ícaro, né? E o que ele faz? Ele fica. Qual é a híbris? Eu acho que isso que é interessante da inflação do ego. Tem uma híbris, tem um pecado que ofende os deuses. Né? E ele não, não escuta os conselhos do pai, vai cada vez mais alto, as asas são queimadas pelo sol, óbvio, né? E aí ele cai. Entendeu? Então, eu acho que esse é um movimento do que acontece, né? Com a inflação do ego, com essa híbris. Uma hora cai. E quanto mais você sobe, maior é a queda, né? E na realidade, posso colocar outro mito aqui, Léo? Pode. Midas. Perfeito. Que tudo que ele quer, tudo que ele toca vira ouro. E Midas morre de sede e de fome, né, cara? Tá, que é o problema do que a gente está vendo do outro lado dessa inflação de ego, que se de um lado o Adão está lá no paraíso para escutar, para ter escuta, para interagir, né, no ego inflado essa interação deixa de acontecer. É o adoecimento do ego, né? Eu não escuto os outros. Né? E tem muita gente hoje atacando todo mundo, né? Criando. Eu fico tão impressionado, Gabriel, como a pessoa cria uma narrativa ideológica, política, religiosa, ou mesmo no trabalho. Ela acredita numa coisa que ela imaginou e sai dando porrada em todo mundo por causa desse negócio dela. Você fala, que a gente fala muito de delírio hoje, de paranoia, e tá aí para todo mundo ver todo dia, né? Vai começar a política agora, vai ser todo dia, né? Até o final do ano. E aí? Falta uma noção, né, de eu, ele vai faltar noção de qualquer jeito. Então, a coisa que vem já é falta noção, sabe? Falta noção por exemplo, falta esse chão. Quando você não encontra esse território, esse chão, para que você pise, você se conheça, que fortaleça a si mesmo, eu vou imaginar um muito maior, vou inflar tudo, entendeu? E, ok, eu tive uma ideia. Eu descobri essa ideia, né, sobre política. Eu vou votar em tal pessoa e esse é o certo, e é isso. Ninguém pode, né, todo mundo tem que aceitar isso, né? Porque a minha ideia é a melhor e tudo mais. É muito louco isso, né? E muito normal hoje em dia. Não, e é interessante que isso deriva do ego inflado e de uma forma corrosiva no relacionamento. Que o ego equilibrado, ele relaciona com a diversidade bem, né? Ele tem amor próprio, ele se protege, ele respeita quem pensa diferente, ele quer aprender com quem pensa diferente. O inflado não, né? Mas eu acho que também está falando de troca, de diálogo com a alteridade, né? Sim, que de novo é o sentido da individuação, né, Léo? A individuação vai fazer a gente dialogar com a alteridade, né? O ego bem estruturado, ele é banido do paraíso, o Adão é expulso, mas ele consolida o vínculo com Deus. Eu já estou poético, não estou? Tá. É expulso, mas consolida o vínculo com Deus. É importantíssimo. Pessoal, 4 minutos. Vamos para nossas considerações finais, deixando no ar a pergunta para quem está assistindo a gente. Quem de fato é você, né?
Vamos lá, Gabriel, tuas considerações finais, por gentileza. Muito bom, né? Fazer parte disso e agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. E aí eu vou deixar aqui, tem um poema de grande, né? Uma pessoa que diz assim, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está conversando e falando aqui hoje. Sou um evadido, logo que nasci. Fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando amante. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu não é ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Muito Acho bonito, que essa maravilhoso. parte do, enfim, a gente se cansa do mesmo lugar, acho que É por aí. é Paraíso é bonitinho, mas é entediante, né? A gente gosta da cansativo. bagaceira. É cansativo. No Paraíso não rola pagode, né? Nem show de blues, né? E É. aí, Léo? Olha, bom, primeiro agradecer, gente, é sempre muito gostoso estar aqui, a gente trocando, né? Uma delícia. E eu vou trazer duas frasezinhas de uma música que eu gosto bastante, composta pelo poeta da Vila, Noel Rosa, né? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Então, Noel era Noel, né? Viva o Papai Noel. Para o Olha, já dia tinha realmente tá hoje, entendeu? Inspirado da forma. né, São Noel Rosa, né? Que deveria ser deificado, né? Salvador das almas, né? E o Dionísio que trazia, né, para a sociedade o valor do nosso querido samba, né? Mas é muito importante, gente, né? Toda a psicopatologia mostra a importância do ego bem estruturado. Quem eu sou, ter identidade, ter seus valores, negociar isso com os outros, né? Se trabalhar, fazer terapia, se conhecer. É tão bom se conhecer, custa caro, dói, sofre, é tapa na cara às vezes, sim, né? Porque a vida não brinca, né? De jogar a gente na parede para a gente delimitar nosso campo de existência. Só que também, quando você vira senhor de si, o preço de ter sido banido do paraíso. Oh, repito, é uma fruta cara, mas ela é deliciosamente saborosa. Salve Eva, salve Adão, e vamos tocando a vida aí, né, gente? Valeu, até a próxima. até, pessoal. Até, pessoal.